Eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Lastwish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também e de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Lastwish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catiçal de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catiçal de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou o Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema, uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter com uma pessoa que o setor precisa de fato ouvir. Nós estamos aqui agora com o senhor Leonardo Martins, que é presidente do Sindicato do Rio de Janeiro. Léo, antes de mais nada, eu já quero que você se apresente para a nossa audiência e mostre quem é Leonardo Martins. Isso é bom ou ruim? Ainda não vi a faixa, não, mas beleza, bora.
Sou Leonardo Martins, presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Rio de Janeiro. Estou no meu segundo mandato e é isso. Estamos trabalhando aí para tentar melhorar um pouco o setor, né? E tem conseguido, né, Léo? Cara, tem É um bastante coisa para desafio. melhorar. É, muito, muito. Aí tem a luta diária. Mudança É uma luta significativa. solitária às vezes. É mesmo. Ah, Caramba. complicado. Conta pra gente, assim, então, já que você entrou nesse... A gente tá vendo, assim, que não é tão simples, né? A gente imagina de longe, assim, que o cargo de liderança é muito bonito, né? Estar à frente das coisas, mas imagina que isso deve dar um trabalhão danado, né, Léo? Dá muito. Demanda Muito. energia. Energia, perseverança, porque às vezes tu tá. Tava até conversando isso essa semana com alguns amigos, porque é complicado você tentar movimentar e incutir uma ideia na cabeça, principalmente do poder público, né? Sim. Que a gente precisa olhar para esse setor que hoje é menos marginalizado, mas por incrível que pareça, ainda é muito marginalizado. Imagino que era Nossa. 10, 20 anos atrás. Cara, Sim. então quando você vai falar, né, trocar ideia, passar, você já faz o quê? Funerária. Opa, já não quero falar contigo. E aí você vai se apresentando, mostrando o que você faz, trabalho. Mas é Acha que o setor é um dos maiores desafios por se tratar do setor funerário? Você acha que as pessoas ainda têm essa visão? Papa de fundo, aqui, né? Papa de fundo, tá me agorando. Sim. Enfim. Achei que aqui no Rio não tinha dessas coisas, não tem? É. Caramba. Para você conversar com uma autoridade é muito difícil, né? Caramba. Aí quando você chega e as pessoas te conhecem, né? Vê suas ideias, mostra o que a gente tem feito, aí a coisa Sim. começa a ser desconstruída, né? Essa imagem nossa, ela se desconstrói, você vai criando pontes, você passa a ser respeitado, mas ainda numa distância assim, não, beleza. Bem considerável. Mas assim, o trabalho que a gente vem executando aí ao longo desse tempo abriu muita porta e aproximou a gente de Sim. muita gente. Melhorou bastante, né? Mudou a visão ali, né? A gente fala com quase todo mundo hoje. Tem telefone de muita gente, as pessoas ligam para mim hoje, até para a entidade, para tirar dúvida, coisa que isso não acontecia. Eu pego Sim. o telefone hoje, o telefone do tabelião do cartório, peço para ele me ajudar, ele me atende de primeira. Caramba, que legal. Isso era uma barreira, né? Existia um muro intransponível. Sim. E assim, com trabalho, né, cara, sabendo chegar com humildade, pô, me ajuda aí, cara, a gente não é tão mal assim, não, pelo contrário, a gente faz um trabalho bacana, né, pô, eu venho eu tenho uma história no setor, né, meu pai já trabalha com isso há muito tempo, eu vim trabalhar com ele depois de um tempo, então assim, existe Sim. uma história bacana por detrás, né. Até eu acho que é interessante, até para nossa audiência que está nos assistindo, você explicar e falar como que você Exatamente. entrou no setor funerário. E você é a segunda geração, Léo? Sim. Legal. Mas a história, assim, é meio inusitada, porque não é. Gostamos de história inusitada. Sim. O que acontece? Meu pai, ele não herdou o negócio, né? Ele adquiriu o negócio, ele trabalhava num outro segmento, e aí ele se desligou, e o meu avô até trabalhava numa empresa, não era dono, comentou com ele resolveu enfrentar esse desafio. Meu pai é um cara muito perseverante, gosta de desafio e comprou. E eu, então, não queria saber de jeito nenhum disso. Sim. O negócio era outro, completamente. Isso eu tinha 14 anos. Bom, vou pular bastante anos aí. Quando foi em 2001, eu estava estagiando, porque eu fazia faculdade de informática, né? Caramba. E aí eu fazia estágio numa empresa e meu pai me convidou para trabalhar com ele. Cara, eu tô comprando uma outra empresa aqui, tô precisando de gente, você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, cara, quero. Porque eu já fui com a ideia de que eu teria as molezas que eu não tinha sendo colaborador em outra empresa. Vou trabalhar com meu pai, vai ter boa vida. Filho do dono. Cara, foi um choque de realidade. Ó, você vai ganhar a mesma coisa. Quanto é que você ganha lá? Tanto, vai ganhar a mesma coisa. Ó, você vai ter aqui uma ajuda de combustível e você vai ter aqui um celular que eu pagava com meu dinheiro, a conta eu vou pagar. Beleza, tranquilo. Mas eu tinha uma outra atividade que não tinha nada a ver nem com a informática, nem com a funerária. Eu era DJ. Meu
Deus! Caramba, velho. O negócio criou tantas camadas aqui. Ah, que Então, interessante. então, assim, num dado momento do trabalho, eu trabalhava durante o dia na Sim. funerária. Depois de 5, 6 horas eu ia tocar, principalmente de quinta a domingo. Caramba! E às vezes eu saía da onde eu estava tocando para ir para a funerária, porque a estrutura era muito pequena, então a gente fazia de tudo, né? Cruzava, chutava, cabeceava. E isso foi durante muito tempo. Durante a noite, eu era DJ, durante o dia eu era agente funerário. E era muito antagônico, porque de alegria de noite, Cara, eu sei, velho. estava ali atendendo as pessoas enlutadas. E por incrível que pareça, eu não tinha a dimensão do que era o setor funerário. É Até verdade. porque nesse momento, o setor funerário, ele não estava naquele momento de transição, né? Sim. Mas ele já vinha construindo em alguns lugares uma mudança, mas isso não era algo visto no Brasil, né? Hoje que a gente vê tudo, internet, Instagram, WhatsApp. Sim. Então ainda era aquela fase de Orkut, né? Então assim, Sim. isso não tinha quase feira, não tinha quase evento, a gente Sim. pouco se conhecia. Sim. E aí, quando em dado momento eu tive que escolher, não teve jeito. Aí as coisas foram mudando, eu fui construindo família, foi ficando mais velho, Aí amadureceu. crescendo. Aí eu vou para uma feira funerária, minha primeira funerária em Santos, e aí eu começo a entender de fato o que era esse mercado, de fato o que era a importância. Eu já tinha um pouco da importância, porque existem, por exemplo, uma vez eu saí para fazer um atendimento, fiz o atendimento, né? Eu ainda fazia isso, eu que fazia atendimento, eu que fazia remoção, né? Eu que fazia tudo. Tava a mão na massa mesmo. Isso, tudo, sim. Na operação. E aí um dia eu fui fazer uma festa, no final de semana, numa sexta-feira. Tô lá, montei o equipamento e tal. E na hora de receber, e tô vendo que a dona da festa me olhava muito. Isso tinha passado durante muito tempo. Ela me olhava, me olhava. E no final da festa, ela veio e me pagou. Ela me pagou com um cheque dourado, bonitão. E na época me chamou a atenção, porque eu nunca tinha recebido um cheque daquele, né? E eu olhei assim, fiquei olhando pro cheque, ela, você me conhece, não me conhece? Eu falei, eu tenho quase certeza que sim. Aí ela, pô, você fez o funeral do meu pai. Aí ela, vem aqui. Aí me levou lá na família dela, ó, esse aqui é o Leonardo, ele que fez o atendimento do papai e tal, não sei o que, todo mundo me agradeceu. Então aquilo ali começou a me trazer Uma festa de percepção DJ ali. do que é você atender uma pessoa no pior momento da vida dela. Verdade. Caramba. Cara, e aquilo ali acho que foi um combo de situações que foram transformando a minha visão Sim. que é o setor funerário. Aí eu vou para Santos, né? Vejo aqueles carros evento, né? bonitos e tal. Falei, cara, já tinha lançado aqui um produto nosso, né? Eu tinha entrado para um outro, saído só do serviço funerário, tinha entrado na parte de plano funerário. E aí, cara, eu voltei de lá com uma outra cabeça. E aí, assim, foi um 360 na minha vida. Então, aí eu virei a chave assim, continuei trabalhando, toquei até 2016. Né, a gente lançou a empresa em 2009, então eu fiquei 7 anos ainda nessa o que eu faço, né? Mas, cara, cada vez mais, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Foi até que uma hora eu falei assim, cara, eu não consigo mais tocar. Ainda fiquei mais 2 anos administrando meu equipamento, depois eu vendi e me dediquei 100% 100%. ao serviço funerário. Então, assim, fazendo um compilado, assim, foi mais ou menos dessa forma que eu entrei, dessa forma que eu estou no setor hoje, entendeu? Se apaixonou pelo setor, não adianta, né? Assim, Me apaixonei. quem entra no setor funerário é difícil sair, né? E é legal assim, Pepe, quando a gente conversa com as pessoas aqui, a gente não tem dimensão da história das pessoas, né? Não imaginava. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu tava jogando bola outro dia e o que as pessoas acham, né? Sim. Que é um negócio familiar, Sim. que a gente herdou, isso vem de geração em geração, todo mundo acha que Pessoal, a gente é meio que vampiro, né? exatamente. Isso aqui é Exatamente isso. quase que uma seita. Né? Então, todo mundo nasce, tem que ser agente funerário da família.
E, assim, E é naturalmente. estereotipado também, É, roupa não. preta, aquela coisa Não, toda. defunto toda hora. Meu Exatamente. apelido no futebol é Léo Coveiro. Meu colete tá escrito Léo Coveiro e eu, Caramba. cara, não tem nenhum problema com relação a isso, pelo contrário, né? Então, assim, quando as pessoas olham pra gente, e, pô, eu trabalho com meu pai até hoje. Meu pai trabalha na empresa. A gente estava, inclusive, conversando ontem, batendo papo, trocando ideia sobre coisas que a gente quer fazer. As pessoas acham que eu herdei um negócio, eu caí de paraquedas numa empresa, tô recebendo milhões de reais, que não é verdade. E quando você conta essa história, porque essa história ela tem outras vertentes, né? Ela tem Sim. outros caminhos, né? Que você sai do zero a quase que uma coisa absurda em termos de tamanho de negócio, que tranquilamente venderia uma verdade que hoje as pessoas vendem na internet. Eu faturei 10, 15, 20 milhões, o cara nunca fez nada na vida. É tudo mentira. Exatamente isso. Mas assim, existe uma história por detrás que quando as pessoas chegam lá na empresa e veem, falam assim, cara, ele herdou. Só que quando você conta a história de fato, e as pessoas tomam um susto, elas passam a te ver de uma outra forma. Exatamente isso. Por exemplo, eu vou jogar bola. Aí eu chego lá no futebol, com um carro, com uma chuteira diferente. Normal, eu gosto. Sim, sim. O cara te olha assim, pô, tem um. Tá em um outro nível. É um herdeirão aí. Herdeirão, é. E olha que eu nem sou esse cara mostrado, tá? Mas as pessoas te estereotipam. Sim, sim, Né? de fato. E aí, cara, vamos contar a história? Vamos entender como é que se chegou até aqui? E aí, um dia eu tava fazendo um churrasco, tô bebendo, e as pessoas começaram a me sacanear. Eu falei, cara, tu conhece a minha história? Calma aí. Não. Então, vou te contar rápido. Calma aí, rapidinho. Pá. Caramba. Cara, não tinha a menor ideia. Então, é assim. Então, as pessoas têm esse estereótipo nosso, mas na medida que elas vão conhecendo a história, e aqui eu tô contando Sim. o Compiladão, né? o sintético do sintético aqui para vocês. Cara, as pessoas têm uma outra. Sim. As pessoas jamais imaginaram que eu era DJ, né, jamais imaginavam que a gente. Eu acredito que a grande maior parte das pessoas imaginar que você já chegou assim, sentando na janelinha, com o salário lá em cima, É o filho do chegando dono. meio-dia, indo embora 2 horas da tarde, nada a ver com isso. Meu pai, assim, é um cara que ele cobra muito, ele sempre cobrou muito da gente, meio do meu irmão. Né? Legal. Bom por isso, né? Até porque ele também não teve uma vida fácil. Sim. E em dado momento, a gente acaba não aceitando muito isso, né? Pô, com 14 anos, meu pai tinha uma condição bacana. Saiu do zero mesmo. Por que eu não tenho certas coisas? Aí você fica naquela. Começa a se questionar. E hoje eu entendo muito isso, principalmente no momento atual, né? Talvez se eu tivesse tido uma flexibilidade nas coisas que eu tivesse, talvez eu nem estivesse aqui, tá? Como seria outro? Mas assim, hoje eu dou maior valor a isso, cara. Meu pai é um cara extremamente correto, um cara que eu me espelho bastante, inclusive no meu dia a dia, nas decisões que eu tomo, porque ser presidente de uma instituição, ele te coloca em confronto com alguns princípios, né? Morais e empresariais, porque ao mesmo tempo que você é empresário, você é uma liderança. Nossa. Exato. E às vezes você tem que Conflito de interesse. brigar pelo teu concorrente que está te prejudicando do outro lado. Caramba. Essa é a grande realidade. Então, assim, como é que é você ir lá brigar por um cara que você sabe que está fazendo alguma coisa de errado no mercado, mas que ele é uma pessoa, ele é uma ponta do mercado que prejudica, que se eu não ajudá-lo, eu vou prejudicar o mercado inteiro. Se eu não for lá brigar por ele, se eu for lá deixar que as coisas ao redor aconteçam, aí você tem que estar antenado a tudo, tem que enxergar lá na frente. Às vezes é difícil isso. Então, foi uma das premissas e, cara, muito bacana a história do setor, né? A minha história, Sim. porque as pessoas que hoje estão do meu lado em todos as partes, né? Que eu estou envolvido na parte empresarial, sindical, foram colocando pessoas bacanas, Isso. pessoas de princípios bons, de pessoas honestas, pessoas que
ainda que também tenham a visão empresarial, tem a visão do coletivo. Isso foi aproximando a gente de uma forma que pessoas que eram concorrentes no passado, que os pais eram concorrentes, os filhos hoje são amigos, viajam, Caramba, cara. batem papo juntos, saem para almoçar juntos, Que coisa né? boa. É porque a gente foi criando uma outra visão de mercado, a gente foi Sim. criando uma outra ideia de, cara, esse mercado ele não é um mercado que todo mundo tem que ser inimigo. Vamos ser Sim. amigo, vamos se respeitar, cara. Pra todos, né? Dá pra gente caminhar junto sem ser inimigo, cara. É pior, a briga é ruim. E eu venho também cultivando essa forma de agir, né? A gente hoje tem negócios com pessoas que os pais eram inimigos, a gente é sócio. Caramba, cara. Sócio, amigo, Caramba. e sai pra almoçar, amanhã a gente vai sair pra almoçar, viaja junto, Nossa. assim, coisas que eram inimagináveis. Então, o mercado, a minha história tem disso. Tanto é que quando eu sou convidado para fazer parte da chapa do sindicato, que eu não era o presidente na época, o, o secretário, que é o Ladário, né? Que eu sempre cito isso, inclusive, diversas vezes quando tem oportunidade de falar, eu falo, ele falou assim, cara, vai ter momentos que você vai ter que saber trocar de boné. Na hora que você é presidente do sindicato, na hora que você é empresário. Você nunca vai ser os dois. Nossa. Caramba. Porque quando você chegar ali para fazer uma coisa para tua empresa, esquece sindicato. E quando você chegar para falar uma coisa sobre sindicato, esquece a tua empresa, porque você não pode falar pelo sindicato olhando pelo teu umbigo somente. É. Eu tenho a minha empresa, o outro tem a empresa dele, você tem que entender que cada um tem a sua realidade. Sim. Então, eu fico vendo aí, às vezes, movimentos no Brasil que o presidente, né, e aí eu não vou generalizar, Sim. ele não consegue trocar o boné, ele usa a entidade para fins próprios. Exatamente. Isso me mata, isso que me deixa revoltado. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Porque assim, cara, ou você entende que você tá num lugar para todos, e aí, como eu disse, todos são os seus concorrentes, Sim. né? Que não quer dizer que seus Sim. concorrentes têm que ser seus inimigos. Sim. Eu hoje ajudo todo mundo, legal, todo mundo. Eu tenho amigos de funerária que, assim, não são meus amigos próximos, mas que começaram e, pô, cara, eu não sei o que eu faço. Eu falei, cara, vai lá na empresa, pô. Ó, faz assim, 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 ó, assim, assim. Nossa. Cara, é meu concorrente, mas se ele não aprender comigo, ele vai aprender com outra pessoa. Então, assim, ele não pode ser, falar assim, pô, ele não me ajudou. Cara, eu fui ajudado, eu não aprendi. Caramba, que legal isso. No Cara, momento alguém precisou te ensinar também. entendeu? E aí, assim, Importante essa coerência. Sim. Nossa. eu outro dia tava com uma pessoa e aí ela falou assim, cara, eu conheci um cara, Sim. né, que eu escutei que ele te conhecia, eu comecei a falar mal de você. Aí ele falou assim, cara, tá falando de quem? Não, do Leonardo e tal. Cara, não é possível. Pô, esse cara, quando eu comecei, ele me ajudou. E olha que eu sou concorrente dele. Caramba. Aí ele falou assim, pô, mas eu tenho um grau de parentesco com o Léo. Aí viu que era uma brincadeira, porque ele fez só pra testar. Sim, sim. Porque, cara, eu não tenho problema nenhum em ajudar. Agora, eu tenho uma visão do que eu penso. Sim. E aí, uma coisa é ser amigo, outra coisa é ter os meus princípios ali É verdade. com relação a ser líder de uma instituição, até mesmo pro meu negócio também. Eu não posso ser muito antagônico, né, com as coisas que eu penso. Eu não sou aquele cara que tô falando aqui uma coisa para você, quando isso daqui eu sou outra pessoa. Não é assim que funciona. Eu aprendi ser assim, às vezes paga até o preço por isso. Imagina, Ah, a gente consegue imaginar. Cara, faz parte. E aí, às vezes, vira uma luta solitária, porque as pessoas não entendem. As pessoas acham que você tem que flexibilizar algumas coisas, e se você flexibilizar, você perde um pouco a mão. Entendeu? Sim. Às vezes vai pagar o preço, às vezes vai doer no teu bolso, mas aí você tem que trabalhar para que isso doa um pouco menos, Sim. né? Isso é um pouco complicado, é muito difícil. Não, É um verdadeiro desafio, né? às vezes eu paro assim, cara, será que vale a pena? Eu olho para trás, pô, já fez tanta coisa, a gente já ajudou tanta gente. Às vezes os ciclos tem hora que a gente tem que passar o bastão, né? Não sei.
É uma análise que eu faço, tô fazendo cada vez mais agora. Sim, sim, sim. Mas assim, explica até a nossa audiência do Papo Funerário, porque tem pessoas que são do setor funerário, né, Alexandre? E tem pessoas que não são, né? Então, assim, só para você dar uma explanada assim bem rápida, sobre a importância do sindicato, né? Assim, no setor funerário, para quem não conhece, não entende, tá vendo aqui o nosso podcast pela primeira vez. Qual que é a luta maior, assim, sabe? Primeiro é você mostrar para o mundo a importância do serviço funerário. Sim, Isso é um ponto, acho que é o principal. Com relação que a importância do sindicato, cara, posso elencar inúmeras aqui. sim. Mas só quem tá lá dentro e quem de fato consegue enxergar os movimentos e a falta de conhecimento consegue de fato ter importância do setor funerário, porque nós somos ainda que menos invisíveis. É um legislador escrevendo assim algo que, cara, como é que você escreveu isso? Olha, assim, você não acredita, né? Cara, isso não faz a menor sentido, não tem a menor lógica. Pessoas que nem sabem do nosso mercado fazendo leis sobre o nosso mercado. Cara, e assim, negócio louco, absurdo. Sabe o que é uma Entendeu? tanatopia? Nada. Colocando regulamentação. Nada. Então, assim, e aí quando você vai lá para conversar com essas pessoas, né, cara, tá errado, funciona assim. E você consegue enxergar ali no dia a dia que se você não fizer alguma coisa, isso não impacta. E é uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, que a gente hoje, eu como empresário, Sim, eu não faço parte de uma cadeia de empresários só. sim. Eu mexo com a vida de todo mundo, Exatamente. tanto para dentro do meu negócio quanto para fora do meu negócio. Sim, Porque do lado de fora tem quem precisa sim. e do lado de dentro tem quem precisa mais ainda, que é o trabalhador. Porque se eu errar aqui, se eu deixar uma legislação maluca acontecer que ingesse meu negócio, eu estou prejudicando a população, Várias o meu famílias. usuário, e estou atrapalhando o meu colaborador. Porque se eu diminuir meu faturamento, ou se eu tiver que demitir algumas pessoas justamente por uma canetada errada, eu prejudico todo mundo. Nossa, Caramba, olha o peso disso, hein? cara, é muito. O Caramba. peso do empresário já é caro, mas quando você Sim. consegue olhar o tudo, né? O ecossistema não é só a funerária, não é só o CNPJ. Ele tem inúmeros CPFs. Sim. E como é que você faz isso? Olha o antagonismo da Caramba, situação. velho. E você tem que atuar, mas, cara, assim, graças a Deus, o bate-papo hoje ele é muito tranquilo, né? Você consegue sentar lá, cara, tá errado, pô, vamos por aqui, né? O mercado evoluiu culturalmente também, então, assim, você consegue, até através da, da globalização, né, chegar em, em, em outros estados e pegar material e criar ideias diferentes, né, que você aqui no Rio você pensava de um jeito, mas quando você vê em Minas, em Porto Alegre, em Curitiba, pô, isso aí faz E hoje tá muito fácil, assim, a troca de informação, né? Hoje tem vários eventos ao longo do ano, hoje tem os meios de comunicação facilitaram muito, Sim. né? Imagino que até, assim, na questão da liderança mesmo, algumas decisões você tem hoje muito mais pontos para se amparar do que há muitos anos atrás, né? Sim. Ah, isso aqui já tá acontecendo lá em Minas, fizeram isso. Ou às vezes até para não fazer igual também, né? Ah, já erraram nisso aqui lá no Paraná. Aqui eu não erro mais. Sim, sim. Tá, pra não... Cara, e o Brasil é um copicola, né? É, Principalmente quando você fala Exatamente. da parte de quem está escrevendo, seja o judiciário, seja o executivo, seja o legislativo, enfim. E o que não funciona num lugar não funciona no outro. E é isso que também você tem que ir lá explicar, cara. Isso aqui pode funcionar lá em Curitiba. Sim. Aqui esquece, não funciona, né? Mas, cara, assim, tem uma coisa que eu aprendi, e aí eu já não aprendi com meu pai, e não quer dizer que não seja, mas eu tinha um sócio no início que ele era um cara extremamente vaselina.
ele chegava nos lugares e ele tinha um dom. Ele chegava num lugar que tinha acabado de morrer uma pessoa, ele transformava aquilo num lugar mais leve. E eu fui aprendendo aquilo, Caramba, que legal. né? Meu pai até brinca hoje que eu sou muito vaselina por causa de que eu aprendi com ele. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Então, cara, eu não chego num lugar com o pé na porta. Ao longo da construção, a gente vai mudando a condução do bate-papo. Mas a primeira entrada é, cara, me ajuda. Sim. Sim. Pô, isso aqui não funciona, isso aqui tá prejudicando. Isso aqui não é dessa forma. Aqui tá aqui a documentação, tá aqui a legislação, tá aqui a lei que ampara. Ou quem te orientou de forma errada. Cara, e as coisas vão acontecendo. Não na velocidade que eu gostaria. Mas, Nunca é, cara, Léo, mas, nunca é. mas assim, mas isso é invisível. Sabe o que acontece? Bicho, né? A pessoa acha que eu tenho o poder de resolver os problemas do mundo funerário. E não é assim. assim A que gente funciona. depende de muita É gente. uma cadeia de pessoas, de Muita empresas. coisa que é invisível que a gente já resolveu, Sim. mas que as pessoas não têm, assim, Dimensão disso. dimensão, porque não é imediato. Entendi. Você vai lá, manda um ofício e o cara tira, sei lá, muda, chuta aqui, uma capela de lugar, não é o caso. Sim. Mas que para aquele dono de funerária, naquele momento, não ajudou em nada. Vai ajudar num caso específico, daqui a 2 meses, 3 meses, Sim. mas ajudou. Quando você vai lá e não deixa sair um documento que te prejudica, você não viu isso, mas te ajudou. Mas Sim, ajudou. sim. Sim. Quando o cara escreve alguma coisa errada e você tem o diálogo para você ir lá conversar com ele desfazer o que ele fez, você ajudou. Né? Agora, tem Nem coisas que todo são mundo mais tem. complexas que você precisa não só bater de porta em porta, mas como você precisa da ajuda do mercado. Eu falo sempre isso, cara, não adianta você vir aqui, pegar o telefone, ficar comigo 1 hora no telefone e reclamar do mundo. Cara, faz a tua parte. Qual é a tua parte? Escreve. É. Ah, você tem medo? Tenho. Cara, tudo bem. Bota no envelopezinho. Eu sei que é você que me mandou, eu juro que eu não falo que é seu nome. Cara, me manda que aí eu vou correr atrás. Faz a parte. Mas faz a parte, assim, para resolver um Pra problema resolver, né? do mercado. Não é só o seu individual, né? Então, assim, mas o mercado, ele tem ainda tem muito medo. Eu acho que, assim, existe uma linha de respeito que a gente tem que criar entre quem legisla e Sim. quem atua. Aí, nem ele pode se achar superior, nem a gente pode se achar superior, nem a gente pode se achar inferior, nem eles também. Então, tem que haver uma linha de respeito. Eu sou um empresário, eu crio um ambiente de negócio, eu tiro muita gente da informalidade, e isso tem que ser dito, porque nós tiramos muita gente da Sim. informalidade. Claro. Né? Com Eu tenho um amigo que fala isso, cada vez que você assina uma carteira, você dá dignidade para uma família. Exatamente. isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, cara, eu tenho que ser respeitado, cara. Eu tenho Com certeza. hoje, 200, mais de 200 funcionários. Caramba. Nossa. Caramba. 200 funcionários. Aí você olha quantas famílias, Nossa. quantas Não dá nem pessoas, pra né? calcular isso, né? Cara, então, assim, Doido. eu tenho que ser respeitado, mas eu também não quero que tenha medo, não. Cara, deixa eu te ouvir, né? Isso aqui faz Espaço sentido. aberto pro diálogo, né? Léo? Faz sentido? Claro que faz, né? Então vamos trocar ideia, cara. Pô, isso aqui é totalmente absurdo, vamos flexibilizar, né? E, cara, tem dado resultado. Não da forma como a gente gostaria, porque essas barreiras do setor são muito grandes, né? Mas você falou uma coisa muito certa, né? Que era um setor invisível, né? Então, assim, a luta É diária. é diária, né? Diária. Assim, eu acredito que caminhamos muito, né? Foi igual você falou. Ainda existe um longo caminho a ser percorrido, mas, assim, sair do invisível para chegar ali no patamar de outros, né? É bem complicado, mas eu acredito que já andamos muito. E trabalhos que vocês fazem aí com excelência, né? Com certeza. Aqui no Rio, pelo tamanho, a gente tem bastante trabalho, né? Nossa, sim. E cada vez mais, porque as pessoas vão achando, assim, que ser dono de um negócio, principalmente de um negócio que ele é, para muitos, um negócio de poucos, né? Sim. E que é algo que é uma realidade, você vai morrer em algum momento, teu dinheiro vem muito fácil, né? O que você é arquimilionário,
né? Aí vem A visão. aquelas piadinhas, nossa, dano de funerária aí, na pandemia você ficou milionário. Exatamente. Que é um verdadeiro absurdo. E ainda fala assim, até hoje as pessoas falam. Aí eu falo, cara, você tem a ideia do que a gente passou? Você faz alguma ideia? Não, eu acho que você ficou rico. Eu falei, cara, eu nem fui pra Dubai, só pra você ter uma ideia. Eu trabalhei muito, Sim, muito pra isso aqui não virar um caos, Sim. exatamente. né? Então, as pessoas têm essa visão. Eles acham que a gente, Sim. cara, tá sentado num baú lotado de dinheiro, que na verdade não é isso. É muita responsabilidade de todos os lados, né? Claro. Com certeza. Então, assim, é muito complicado você ter essa visão também. Mas como você disse, cara, a gente evoluiu muito. Sim, eu acredito que. Sim, eu não tenho esses dados, né? Talvez vocês tenham a quantidade de pessoas que não são do segmento que foram na última feira, É absurdo. É gigante. né? Que perderam o Mas- medo de entrar na Exponaf lá para Sim. poder. Sim, O que é isso aqui? Foram mais de 4.500 visitantes. sim. Muita gente. Obviamente, a grande maioria do setor, mas Sim. eu tenho um amigo que é até um sócio meu, que ele foi comigo numa feira, não lembro onde foi. Até hoje ele comenta da feira e diz: a próxima que tiver, eu quero ir, porque aquilo ali não tem nada a ver com o De negócio, outro segmento, de outra área. segmento, mas, cara, Legal. porque, cara, aquele ambiente de todo mundo Sim. batendo papo, conversando, né? Toma uma cerveja, E as pessoas acham que é um negócio mórbido, né? vai ver a pessoa. Porque sabe o que acontece? Sim. Você já viu algum filme brasileiro de dono de funerária? Não tem, cara. Tá. E de dono de funerária americano? Nó? Inúmeros. As funerárias americanas são nas residências. Sim. E lá é o dono do negócio, que é o dono da casa, que prepara o corpo, Sim. faz tudo. Então, os brasileiros, né, que não conhecem o nosso trabalho, eles acham que a gente faz o quê? Que faz o americano, que vai chegar lá na minha casa, Exatamente. ter uma pessoa falecida em cima da mesa, Exatamente. botar aqui almoçando e É. esperando. Cara, as pessoas. Olha, você falou, é muito real. Viu um filme aqui na minha cabeça agora, americano, É. é justamente isso. Até daquele ator que fez Caça-Fantasmas. Também. É. Aquele que é muito clichê, passava demais na sessão da tarde também. Acho que é Meu Primeiro Amor, da menininha. Acho que é esse mesmo, acho que é esse mesmo. É isso aí. Eu não sei o nome do ator, não, mas é ele. Ele. Legal. Então, assim, as pessoas acham que a gente está naquele ambiente, cara. As pessoas conhecem, principalmente as pessoas que não têm nenhum vínculo. Chega na minha empresa, por exemplo, né, ou chega numa outra empresa menor, ou chega numa maior, numa de médio porte. Cara, chega lá tudo setorizado, todo mundo trabalhando, orquestrado, bonitinho, tudo, né? Cada um Bem com cuidado. Sim. Cara, eu tinha uma outra visão de funerária. Eu achava aqui que ia ter um cara ali, porra, almoçando, com pessoa oferecida na Uma pessoa aqui na mesa. chegar lá, é reunião, é indicador, é não sei o quê. O negócio mudou da água pro vinho, cara. A gente ouve muito, né? Como assim? Você tem cobrança no cemitério? Você cobra quem? Cobra o morto? As pessoas, sabe? Sempre tem essas piadinhas. A pessoa acha que, tipo assim, não tem os O departamentos. cliente não volta pra reclamar. Exatamente. A família que aí, ó, perturbando. Ah, tá louco. Exato. Mas é bacana, cara. Eu sou apaixonado, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu até tentei agora há pouco tempo, mas. Não vai. Não, mas sem abandonar o evento. Tá. Caramba. Cara, mas não dá, eu sou muito apaixonado. Léo, você imagina que o Léo, DJ de muitos anos atrás, se via na posição que o Léo tá hoje? Nem imaginava. O cara que tocava nas noites cariocas. Cara, eu nem me imaginava trabalhando em funerária. Que Cara. dirá hoje. Que dirá hoje. E hoje vocês, assim, é igual você falou, né? Tá você, seu pai, a família está envolvida no. Eu e meu pai, só meu irmão seguiu outra carreira. Tá, então é você e seu pai. É. E conta pra gente, assim, qual foi, ao longo desses anos aí, né? Teve, assim, um momento de maior desafio que vocês, como empresários, precisou chegar, falar, olha, Às vezes até que pensou até em desistir. né? Sim. Como assim, Quando, em 2007, o que aconteceu? Meu pai, quando ele me convidou, ele tinha acabado de comprar, ele comprou essa empresa e me chamou para trabalhar com ele. Em dado momento, ele me passou a empresa e depois ele saiu do negócio dessa empresa. Ele foi trabalhar na empresa dele, que ele Sim. tinha 2 funerárias, essa que ele comprou e mais um.
Então ele ficou com a dele e eu fiquei com essa. Ele me deu essa empresa. Cara, 21 para 22. Nossa. Cara, trabalhava, Sim. gastava tudo. E, cara, em 2007, o meu sócio dessa empresa, ele falece. E aí, cara, a empresa totalmente enrolada, assim, mas enrolada no nível de quase quebrando. Muito enrolado. Eu já tinha meu negócio, eu tocava, ganhava bem, porque eu, particularmente falando, eu era muito bom no que eu fazia. Se tiver imagem disso, nos arruma depois, que nós queremos colocar aqui. Léo DJ, não imaginava. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo tava no lugar que eu tocava, né? Eu tocava no salão de festa que eu toquei por 18 anos lá. Caramba, velho. 18 não, 16. De 2001, depois, os últimos 2 anos eu só fazia manutenção. Aí o cara que começou comigo lá, tava fazendo cerimonial lá. Aí eu falei pra ela, vai lá e fala pra ele o seguinte. Diz que o melhor DJ que trabalhou aqui te mandou um abraço. Aí ele, foi o Léo e tal. Aí me mandou foto. Mas ele é meu amigo até hoje. Legal. Então, assim, aí quando ele falece, a empresa estava toda enrolada, eu tinha 2 caminhos. O caminho de sair do negócio e o caminho de continuar no negócio. Eu optei naquele momento em sair do negócio. Só que como existia um passivo muito grande, o outro sócio que tinha o pedaço da empresa tinha falecido, era algo muito complexo de fazer essa saída e muito complexo de você vender isso no mercado. E aí acabou que, por um acaso do destino, eu acho que tudo tem um porquê, Sim. eu continuei. E aí, eu tinha um colaborador, meu amigo e tal, que infelizmente faleceu, que eu falei assim, cara, você precisa... E assim, era um cara que nunca tinha viajado, ele conhecia o setor funerário do Rio de Janeiro e ponto. Caramba. Era um cara da old school. Legal. Cara, você tem que montar um plano funerário. Cara, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tinha dinheiro mesmo. Pra fazer E, cara, você precisa. Eu falei, cara, mas eu não sei como fazer. Ele, cara... E mesmo assim, sendo um cara que você Dá fala teu old school ali, do mercado bem regional, já tinha essa visão? Não, porque ele via algumas coisas, ele já Legal. via esse movimento. Já tava antenado Aí eu pra falei isso. assim, cara, eu vou fazer. Vamos ver. Fazer. Como? Não sei. Vambora. Cara, aí a gente vai pelo copia e cola. Não vou falar aqui que eu inventei a roda, porque eu vou estar mentindo. Não existe isso também, né, presidente? Copiei e colei mesmo. Legal. E apanhei muito. Porque eu não sabia vender nada. Eu não sabia vender. Que desafio, hein? Pra você ter uma ideia, a menina preenchia a proposta, emitia o boleto. No final do mês, quanto que você vendeu? Sei lá, R$1.000. Eu pagava elas R$1.000 de comissão. Exemplo. Sim. Hoje eu não faço assim. Hoje eu pago aquilo que de fato entra na conta. Sim. E aí, cara, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra nada. Não tinha dinheiro pra sistema, não tinha dinheiro pra nada, nada. Meu pai... Uma caneta, uma proposta e um sonho. Meu pai vira pra mim e aí a gente sempre batia papo e tal. Sim. Eu já tinha minha vida. Aí ele vira pra mim e fala assim, cara, eu tô meio de saco cheio e tal, eu tô querendo... Acho que eu vou meio que começar a dar uma parada. Aí eu falei, complicado e tal, como é que estão as coisas? Pô, tá muito difícil, mas ele acompanhava de longe, porque a contabilidade era a mesma, então ele sabia que a situação era meio complicada. Já tinha olhado. Aí ele, vem almoçar comigo. Nossas empresas eram relativamente perto. Aí, cara, como é que tá o negócio? Eu falei, cara, tá horrível, tá muito ruim, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, mas, pô, tu não tá fazendo nada de diferente? Eu falei, cara, eu montei um plano, tô tentando fazer a coisa andar. Ele, como é que tu tá fazendo? Eu fui meio expliquei pra ele, aí ele virou pra mim e falou assim, o que tu acha? O que você acha que precisa para dar uma melhorada? Eu falei, cara, eu preciso comprar carteirinha de PVC, preciso de um sistema. É isso que eu preciso. Por quê? Porque eu vendi o plano, sim, e a carteirinha que eu mandava era uma carteirinha de papelão. Porque eu não tinha, de fato, dinheiro para comprar carteirinha de PVC. Não tinha. Eu com uma gráfica de 1 nível, que ele falou, cara, PVC é muito caro. E é barato. Sim. Né? Caríssimo. Né? E eu não sabia que quanto mais quantidade você faz, menor fica a quantidade e tal. Então, cara, faz uma carteirinha para mim
E aí eu fazia a carteirinha, passava 2 meses e cancelava o plano. Passava 2 meses e cancelava o plano. Cara, é tudo muito paintbrush, para quem conhece. Muito amador o negócio. Entendeu? Cara, se eu tô comprando um plano funerário, aquilo aí tem que me passar pelo menos a mínima segurança de que aquilo vai funcionar. Com Tu certeza. recebe uma carteirinha de papelão, uma capa Não de consigo ver valor nenhum, né? uma logo feita no Word. Cara, desculpa. Parece que o concorrente com algo muito melhor. Sim. Cara, eu entendi. Eu falei, cara, o que tá acontecendo é isso. Achou o defeito. Eu vendo, cara, Não vai. não tem credibilidade. Então tá bom. Então, é isso e tal. Só que meu pai vendia livro. Caramba. Quem sabe vender livro é a coisa mais difícil do mundo. Nossa. Sim. Meu pai sempre foi um cara muito. Meu pai gostava de comprar empresa com dificuldade, dar ajustada e vender. Esse foi o negócio do meu. Meu pai é muito bom. Muito, muito bom. E aí, ele vira pra mim e fala assim: não, beleza. Aí passou pô, vem aqui de novo. Aí, cara, eu quero fazer esse negócio contigo. Ele já tinha tentado no passado com uma pessoa, depois ele saiu fora. Ele não acreditava no negócio, acho que ele meio que se arrependeu. E aí ele viu uma oportunidade ali de uma pessoa que estava querendo fazer alguma coisa, criar um negócio diferente. Sim. E aí, cara, quero entrar um negócio contigo. Vamos fazer o seguinte: eu tenho uma pessoa que pode ajudar a gente na parte comercial, na parte de PAP. Você vai fazer a parte de back-office ali, parte de estruturar o negócio, e eu vou fazer a parte financeira. Tentar resumir aqui. Ó, tudo muito bem dividido, muito bem orquestrado, né, Léo? Aí ele falou assim: e eu vou comprar, você vai comprar o sistema e você vai comprar a carteirinha. As carteirinhas. Beleza, aí, De PVC. agora. beleza, só que agora a gente tem um problema. O nome não é bacana. Aí começamos. Pensar no nome. Pensamos no nome. Sim. O nome que a gente queria não podia. Como é que chamava, né, nessa época? A primeira, Novo Rio Assistência Funeral, porque era o nome da minha funerária. Legal. Que era Funerária Novo Rio. Novo Rio. E aí vai, e vira Neopax. Vamos fazer a logo. Tem que contratar um designer. Não tem design. Não tem dinheiro. Quem faz a logo? Eu. Você Como? que fez. Vai pra internet, procura uma logo de 2 mãozinhas, baixa o Corel lá, né? Sim. Aprende a mexer no Corel. Na época não tinha esses tutoriais do YouTube, mas vai aprendendo, faz a logo, puxa uma fonte bacana, que na minha visão tava lindo, maravilhoso. A gente faz a primeira logo. Eu conheço um cara, viro amigo dele, ele começa a me ajudar a fazer as peças. Eu comecei a fazer envelope, eu era designer, eu era o cara que fazia envelope. Meu Deus. Eu era o cara que configurava o sistema, eu era o cara que gerava boleto, eu era o cara que cadastrava. Caramba, velho. Eu era essa galera. Eu tinha um cara que vendia, e aí a gente foi. E em dado momento o pai falou assim: olha, esquece qualquer coisa em relacionado a que você ganhar algum dinheiro. Não tem dinheiro. Nossa. Trabalhar. Tem. A empresa só vai pagar o seu deslocamento e a sua comida. Cara, Você não toca, você não é DJ, cara, sua vida, você vive com o seu dinheiro lá de fora. Aqui eu dou as cartas, beleza? Com relação à parte financeira, eu vou dizer a hora que a gente vai ter o primeiro prolabore. Eu falei, aí, beleza, vamos embora. Caramba. Vamos trabalhar. Não, mas seu pai sempre teve uma visão assim muito Visão. ouro do E negócio. vamos trabalhar. Fica Legal. trabalhar. Cara, aí trabalhava de segunda a segunda. E trabalhava à noite, final de semana. Noite, final de semana, e de segunda, e vamos embora. E vamos trabalhando, e vamos vendendo, e vamos vendendo, e vamos vendendo. E aí eu aprendi a vender também. Legal. Eu comecei a vender também. Comecei a atender telefone, eu vendi, eu fazia proposta. Aí a coisa foi crescendo. Cara, esse negócio vai dar bom, hein? Ficou bom. Bora. E vambora. Cara, começamos em 2009, 2012. Ele tirou o primeiro dinheiro e falou assim: ó, isso aqui é cara. Nossa. Mas, cara, já foi não era nada em relação ao tamanho do dinheiro, mas o que aquilo representa. Sim. Sim. Assim, cara, esse negócio vai embora, vai Cara, longe. Se fosse, deu certo. Cara, e aí a gente começou cara, investindo e trabalhando, e, cara, e assim,
brigando por uma empresa bacana e brigando por uma empresa que entrega de fato Sim, algo importante para o nosso associado. sim. Tudo isso com base nessa experiência toda que tudo foi andando ao junto, né? Tudo foi acontecendo em paralelo. Algumas coisas que você foi enxergar depois, outras coisas que você via, caraca, isso aqui é bacana, né? A feira, a entrada no sindicato, né? As coisas foram conhecendo pessoas, né? Vendo a imagem, vendo que as pessoas pensavam do negócio, Legal. aprendendo, e a coisa foi tomando corpo. Cara, e ali, assim, realmente naquele momento, né? Quando eu começo o negócio, quando meu colaborador fala que eu tinha que fazer, era um momento muito difícil, era um momento que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Sim. Ou eu ia ser DJ para o resto da minha vida Sim. e também terminaria minha faculdade, voltaria para minha faculdade, porque eu não terminei, né? Ou eu me dedicaria àquele negócio. Sim. Mas eu vou te falar, não era uma decisão assim na mesa, era uma decisão invisível, que ela foi de fato acontecendo. Eu não tinha assim agora. Ou eu viro DJ de fato, ou eu não tinha. Foi acontecendo. Eu fui fazer. Foi acontecendo e foi tomando esse rumo. Cara, e assim, eu acho que tinha que acontecer, né? Às vezes a gente vai enxergando depois de um tempo, vai olhando para trás e a gente acaba entendendo que isso de fato tinha que ter acontecido, né? Que bom. E hoje a gente tá, cara, chegou num momento que é um momento assim perigoso. Sim. Perigoso no sentido de que a maioria das empresas, quando chega muito próximo da onde gostaria, dá uma relaxada. Aí. E eu sou muito chato com relação a isso. Muito chato. A estagnação. Porque assim, eu falo que eu e, obviamente, outras pessoas que cresceram no mercado é o retrato da estagnação de outras pessoas que começaram na frente. Nossa, que fala. Que fala. Entendeu? Então, assim, e eu não tô dizendo que que não possam haver outros, não é isso. Sim, sim. Mas eu não posso relaxar, porque senão eu perco aquilo que eu construí. Claro. Não tem jogo ganho, né? Não é deixar, não é deixar que o meu concorrente não cresça, não é jogar, Não é isso, não é denunciar, não é isso. Eu não posso hoje, eu tô falando de dentro para fora, cada vez mais criar ferramentas para o nosso cliente continuar, cada vez mais abraçar o nosso cliente. Cara, enquanto não se resolve um problema na empresa, cara, e aí, resolveu? E aí, qual foi o desfecho? E aí, vamos lá, resolve. E dá desconto. Cara, eu sou pró-cliente total. Porque é ele que faz aquilo acontecer. Claro. Sim, Com fato. certeza. E é o tempo todo brigando, é o tempo todo trabalhando para encontrar soluções, mecanismos para que a gente consiga manter isso como um negócio que movimenta muita coisa. Sim. Leonardo, tua empresa é grande? Não. Cara, mas eu emprego 200 pessoas, Ó, tá doido. entendeu? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade. Não, Eu total. tenho uma responsabilidade comigo, que gosta do Sim. negócio, e com uma galera que trabalha comigo. E até Quantidade de famílias absurdas. E aí, cara, é muito bacana você ver que existem duas gerações. Você me perguntou assim, hoje você é seu pai? Não, porque outras pessoas a gente trouxe pro negócio, Sim. né? A gente fez sociedade, e tal, sim. até para ficar mais forte também, para ficar mais robusto no mercado. O mercado está indo por esse caminho, a gente vai conhecendo pessoas e você vai tendo outra visão, né? De processos, Tem gente que faz de sentido. né? governança, né? Que está muito na moda. Sim. E aí outras pessoas vieram com a mesma mentalidade, que também não pode ser casamento. Exatamente. É um Pode- casamento. É um casamento, de fato. Pode ter uma visão divergente. E aí, quando você olha para isso, né? Olha para esse negócio, cara, você vê que a responsabilidade é gigantesca. Com certeza. Cara, eu falo que assim, o que a gente tem para fazer, a gente tem muita coisa para fazer. Meu pai fala que eu sou muito acelerado, que eu gosto como é que ele fala que eu sou gastador.
Mas assim, eu vibro muito com com a satisfação do associado no momento mais difícil. Sim. Verdade. E eu quero que os meus. E lá na empresa, os nossos funcionários sabem disso. Legal. Vocês trabalham essa cultura neles. Eles sabem. Legal. Né? Eu falo, cara, não nega atendimento pra ninguém, me liga, vamos entender o que a gente pode ajudar, o que a gente não pode ajudar. Porque lá na ponta tem uma pessoa que, cara, com muita dificuldade pagava aquilo, em algum momento aconteceu alguma coisa, o que eu posso ajudar? Tem coisas que a gente não consegue ajudar mesmo e vambora, faz parte. Dá pra abraçar, né? Mas tem coisas que assim a gente faz. E isso é muito gratificante, sabe? Olhar para o negócio hoje, ver que a gente é respeitado, saber que as pessoas vibram por trabalhar com a gente. Cara, Legal. É muito legal. É gratificante, né? Cara, E muito. aí faz sentido tudo que você passou ali no início, né? Querendo ou não, você, às vezes, igual você falou, as pessoas olham pra você, julgam, falam, mas não sabe o que você passou ali Conhece no início, as decisões que você teve que tomar, o quão importante foram as decisões Depois que que você teve que tomou. abdicar também, né? Sim, com certeza. Não, Nossa. então, cara, cansei de. Vamos fazer um churrasco. Chegava no churrasco, tô indo embora. Na Copa de 2002, que foi aquela Japão e Coreia, não foi isso? Isso. Acho que foi. Cara, eu cheguei para ver o jogo da final, eu voltei pra funerária. Eu fiquei 20 minutos naquele pré-jogo ali, como era bem cedo, né? Então a gente chegou muito cedo para ver o jogo, depois ia ter um churrasco. Porque tava dando muito atendimento naquele dia e eu não tinha estrutura. Eu trabalhei naquele final de semana ali, 72 horas direto sem dormir. Caramba, velho. Nossa. Caramba. Cara, assim, foi enlouquecedor. Entre outros, aniversário, festa de família, viagem que eu deixei de fazer. Cara, mas, sei lá, se arrepende? Não. Não me arrependo. O jogo é isso, né, presidente? Cara, Não me é esse. arrependo. Não me arrependo. É um todo, né? Caramba, velho. Empreender, às vezes dá medo, né? Que, igual você falou, são 200 famílias que estão ali e precisam. Tá gigante. Que você... Fora as outras que acreditam na gente, todos. Uma mensalidade. Especialidade. Vocês há quantos anos confiando no trabalho de vocês? Então, é uma responsabilidade e um desafio muito grande, né? Com certeza. Com certeza. É isso. Olha, quase 1 hora já estamos aqui. Pô, caramba. Rapidinho. Já tá. Quando a conversa é boa, o tempo logo passa. Exatamente. Exatamente. Presidente, eu queria que o senhor deixasse assim agora para hoje a gente está num processo do mercado funerário que tem várias pessoas que estão assumindo agora as empresas, a gente está passando vários processos de sucessão, pessoas que estão na segunda, terceira geração. E tem muitas pessoas nesse momento se sentem perdidas assumindo a empresa dos seus pais, assumindo a empresa que foram dos seus avós. Tem muita gente muito perdida nisso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, como segunda geração, como pessoa que pegou a empresa muito enrolada e fez acontecer o que é hoje, com mais de 200 funcionários, com muitas e muitas famílias sendo bem cuidadas. Cara, eu peguei a empresa bem, transformei ela num limbo e hoje ajudei a construir uma empresa bacana, né? Legal. Eu tava falando aqui, e acabou que a gente foi falando, eu perdi um pouco. Eu trabalho com uma outra geração, né? Sim. O pai vem de uma geração muito distante da minha. E que a gente conflita muito. Se você parar um pouco para trabalhar com a gente, você vai ficar assustado. Mas a gente fala uma coisa que é bacana, que assim, a gente briga, mas a gente não vira inimigo, porque a gente quer que a gente está brigando naquele momento pelo negócio, pelo bem do negócio. Não é para depreciar o negócio. Sim. Com visões diferentes, obviamente. Tem hora que eu entendo a dele, tem hora que eu entendo a minha. É muito importante esse respeito. Sim. Mas quer ver um negócio que é bacana? É a evolução. Você sente a evolução de uma pessoa, e meu pai reconhece isso, que tinha uma visão empresarial num todo muito diferente, hoje fazendo coisas que ele falava que ele jamais faria.
Caramba. Isso também é um outro negócio Sim. do Sim. caramba. Sim. Eu ia falar até um palavrão. Mas, cara, é muito bom, cara. Legal. É muito bom, cara. Não, vamos fazer isso, vamos, você quer, vamos dar benefício. Que legal. E olha assim, né? Você falando. Deu certo. Mudando. Então, assim, cara, a mensagem é. Cara, esse negócio é bom demais. Isso é uma cachaça muito. A gente vê que seu olho brilha falar disso assim, aqui, do cara. bem, é negócio bom, sabe? Sim. Você, pô, no final, assim, a pessoa te abraçar e falar, cara, porra, muito obrigado. Não. Eu tenho, como eu falei, né, no início, a gente foi fazendo várias amizades e foi criando amigos dentro do setor funerário. Amigos mesmo, de você pegar o telefone e ligar, e algumas pessoas que você acaba não tendo, assim, na tua relação mais próxima, mas quando você liga, te atende e te atende mesmo. Cara, Verdade, né? Cara, de verdade. E eu outro dia, assim, recentemente, né, num período curto, assim, eu perdi minha avó, a mãe do meu pai, e agora faz 2 meses a minha mãe. caramba, assim. E aí, Isso. assim, quando eu peguei eu peguei não, né, porque, cara, é complicado, né, você faz isso há 20 anos. Quando é com você, tu fica meio perdido. E aí, obviamente, meus amigos me ajudaram pra caramba, os do setor, né. E aí eu falei assim: "Cara, eu quero sepultar minha mãe no cemitério tal, cemitério Parque aqui, bem bacana no Rio de Janeiro". E aí eu construí uma relação muito bacana com a gestora de lá, Legal. né, assim, como eu te falei, a gente não é amigo de sair pra almoçar e tal, mas quando ela me liga, eu atendo de pronto. Quando eu ligo, que assim, tu vê que existe um carinho Sim. naquele atendimento. E ela falou assim: "Cara, fica tranquilo, a gente vai resolver tudo". Tanto foi isso no da minha avó, foi isso no da minha mãe. E ela foi lá no dia lá do velório, cara, eu fiz questão de agradecer ela, de abraçar, porque, eh, da mesma forma que as pessoas me agradecem quando a gente faz algo Sim. bacana, Sim. ela fez aquilo ali com muito carinho, ela vibra com aquilo que ela faz, ela se dedica com o que ela faz. Eu falei: "Cara, eu não posso deixar isso passar em branco", porque ela tem que entender que um colega de trabalho ou até mesmo um concorrente reconhece que ela tá ali para fazer Deu o seu melhor ali. o melhor possível para atender alguém. Ela fez isso. Cara, isso eu vou levar para o resto da vida. Eu sempre falo para cara, eu jamais vou esquecer aquilo que você fez. Nossa. E quando você precisar de mim, você me liga a hora que você quiser, final de semana, domingo, feriado, que eu vou te atender, eu vou te ajudar. Cara, Porque, cara, isso que as pessoas do outro lado, que não Espero. participam do nosso setor, fazem. Elas estão lá, desesperadas, desamparadas, não sabem o que fazer. Cara, eu vou ligar para quem? E não exatamente. E ela me liga. Cara, eu tenho que resolver. Sim. Eu não posso trazer problema para ela. Não mesmo. A gente recebe para não trazer problema. Tem coisas que a gente não consegue resolver. Mas o que está dentro do nosso escopo de trabalho, o que está dentro da nossa linha de produção, vamos chamar assim, Sim. cara, a gente não pode Verdade. colocar objeção. Vamos fazer, cara. Isso. Fazer, mas pô, isso aqui não tá no custo. Cara, faz. Se der para cobrar, deu. Se não der, cara, tá tudo bem. Vamos resolver. Cara, Mas, cara, não sai não. Quem tá assumindo não desiste não, que é bacana. Depois me fala. E quem, Depois manda mensagem. quem tá entrando também, que não é, né, família, sim. vocês são aí, fique, porque você vai se apaixonar pelo setor funerário. E agora nós não conversamos com ninguém que não fosse apaixonado pelo setor funerário. Muito legal isso. Cara, muito muito legal. bom, né? Isso é importante. Só alimenta o trabalho, né, cara? Continua fazendo com que vocês fiquem viajando aí pelo Brasil aí. E conhecendo histórias inspiradoras. Histórias inspiradoras. Inspiradoras. Eu não conhecia essa história. Não, mas assim, eu também não fico falando pra ninguém. Então, tipo assim, Tem pergunta, eu sou. e o Papo Funerário, o nosso propósito é justamente esse, mostrar histórias de pessoas inspiradoras como você. Exatamente. Porque assim, pra gente que tá começando, cara, isso é uma Ajuda, uma injeção de ânimo. de ânimo da gente, entendeu? E assim, a gente fez um trabalho que não é um trabalho de trabalho, não é um trabalho de atalhos. Sim. De olha, vamos dar uma pernada nesse cara, vamos tomar o negócio desse cara aqui, vamos Nada disso, né? depredar o negócio dele. Sim. Não tem isso. Sim. Não tem. Eu sou muito
amigo dos meus amigos, sou muito transparente. Eu falo, cara, eu não quero, eu quero ser seu amigo. Se eu vou ter o resultado financeiro, são outros 500. Sim. A coisa acontece naturalmente. Eu não preciso ir lá, pô, o trabalho do Alexandre é ruim, a empresa dele. Cara, não vou fazer Não isso. Se o precisa. Alexandre, em algum momento, infelizmente, trabalhar dessa forma, eu vou como amigo, pô, cara, investe, faz o seu Sim. trabalho e tal. Mas eu não vou lá depreciar nunca, jamais. Eu vou vencer pela minha competência. Claro, Exatamente, é isso. com Eu, certeza. eu tenho um caso, assim, uma vez mandei a proposta para um cliente, e aí passou 6 meses, ele me ligou. E aí ele falou assim, cara, você pode vir aqui tal dia? Eu falei, posso. Aí eu fui. Porque eu tinha que pegar aquele cliente. Para mim ia ser, chegar lá, aí pai, tá vendo? Eu fechei. Fechei. Falei que ia fechar, fechei. Aí fui. Primeiro, fui na segunda, fui na terceira. Aí ela me ligou, falou assim, olha, eu preciso que você me mande uma proposta amanhã. Não, hoje ainda. Eu falei, olha, hoje ainda? Qual hoje ainda, seu? Hoje até 11h59. Fechado. Uhum. Fiz minhas coisas, cheguei em casa, fiz a proposta, mandei. A gente tinha renegociado a questão dos valores. Aí ela me ligou. 8 horas, 9 horas da manhã, eu vi que você mandou a proposta, era 11 e pouca da noite, vi que você abriu até tarde. Uma pergunta, você pode vir aqui hoje, 2 horas da tarde? Eu falei, claro que eu posso. Caramba. Com certeza. Fui. Depois conversamos e tal. Tá bom, obrigado. Agora tá na fase final de analisar as propostas. Eu vou receber mais uma pessoa, mais um concorrente seu aqui e eu te ligo amanhã pra te dar o resultado. Falei, tá bom. Aí ela me ligou, 10 e pouca, Léo, você pode vir aqui pra gente fechar o contrato e tal? Eu falei, posso. Aí fui. Aí ela falou assim, cara, eu queria te parabenizar. Aí eu falei, mas por quê? Porque você não é o melhor preço. Aí eu falei, é mesmo? Ela, você não é o melhor preço. Mas você foi o único de todos que a gente atendeu aqui que todas as vezes que eu liguei me atendeu de primeira, todos os e-mails que eu pedi recebeu. Caramba. E você foi o único que quando eu liguei e perguntei, você pode estar aqui amanhã a tal horário? Você falou, posso. Eu tinha um Caramba. concorrente que tinha um preço melhor, que teoricamente tinha. Sim. Sabe o que ele falou pra mim? Eu vou pra academia de manhã. Quando eu sair, eu passo aí. Aí na época, até brinquei com ela, né? Porque eu tava um pouquinho em cima do peso. Eu falei assim, a vantagem de ser gordinha é essa. E aí viramos amigos. Legal, né? E tá com a gente até hoje. É um cliente que, cara, a gente Sim. liga pra mim, tá? Não liga pra central. Ah, Quando falece um funcionário, ele liga pra mim e fica, liga 0800, cara. Não, eu quero falar contigo. Então, assim, é isso. A história é essa, isso vai alimentando, isso vai. Tem dia que tu tá mais chato, triste, né? Aí Sim. acontece um negócio bacana, pô, cara, não posso desistir, eu não posso parar. E é isso, cara. Essa é a história resumida aqui em 1 hora de legal, velho. Muito Legal. bom. 20 anos. 20 não, né? 25, né? Quase. Nossa, Comecei em 2001, é 25. Muito bom. caramba. A gente gostaria muito de te agradecer, né, Alexandre, pela disponibilidade, né? Exatamente. E isso que ele falou, isso é muito coerente, porque eu falei assim, Léo, topa participar de um bate-papo, podcast Papo Funerário? Bora. Bora. Vou. Dia. Cara, muito legal. É isso. Obrigado mesmo. É bom falar do setor, é bom fazer com que a gente alcance, né? Vá derrubando fronteiras e barreiras cada vez mais. Com certeza. As pessoas sabem o que a gente faz também. É isso. Quem é o presidente do sindicato das funerárias, que não é o Papa Defunto, Exatamente. não é o cara que fica gorando ninguém, que anda com a fita métrica no bolso, medindo. Eu achei que você vinha com a fita métrica aí, que Mas eu você já sei mais ou menos o tamanho, já dá. muito boa, cara. Ao não olhar já dá pra ver. Isso. Então, Experiência. então é isso. Nós estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast aqui no Rio de Janeiro. E nós gostaríamos de te agradecer, gostaríamos que você deixasse aí uma mensagem Gostado aí do para a bate-papo. nossa audiência aí do Papo Funerário, bom que demais. acompanhou a gente. Cara, parabenizar aí pelo trabalho, pela iniciativa. Eu acho que esse modelo aqui é um modelo que não pode ser perdido. Podcast é uma ferramenta bacana de trazer uma visão
menos formal, Sim. empresário do que a gente faz. Né? Eu já vi aqui inúmeros começarem e terminarem com menos de um mês. Cara, perseverem aí, vão até o final. Né? Se sempre estiverem pelo Rio, conta com a gente. É isso. Setor não desista, a gente tem muita coisa para fazer, muita inovação para trazer para Com o certeza. mercado. Com certeza. E atender muito bem nossos clientes, porque eles são a alma de tudo. É isso. Caramba, que fala. É isso. Então, estamos encerrando. Na próxima terça-feira. Se você gostou desse bate-papo, que o Léo entregou tudo aqui. Com Se você certeza. gostou desse bate-papo, não perde, que terça-feira que vem tem mais. É É isso. Bora! Até terça-feira que vem. Valeu, obrigado.